Olá, a paz, tudo bem? Algumas observações a respeito da nossa lição de número 2, lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre deste ano de 2020, lição de número 2, algumas observações. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando o que Jesus disse, está escrito. A primeira observação, ainda um pouco antes da nossa lição de domingo que vem, Deus ele fez um Éden, um jardim no Éden, ou seja, o Éden já era bom, já era uma coisa ótima. Agora Deus prepara para o homem uma coisa ainda melhor, algo superior ao Éden, que foi o jardim do Éden. E ali colocou o homem, um Éden, o melhor dos melhores lugares que Deus fez para o homem viver. Primeira lição, Deus ele se preocupa conosco, Deus ele se preocupa contigo e Deus ele faz o melhor para a sua vida. Ele sempre se preocupou em fazer o melhor, independente do que o homem vai fazer ou não, porque Deus já sabia que o homem iria cair, iria errar, iria obedecer, mas mesmo assim ele não desistiu da criação, ele não desistiu do jardim do Éden, ele fez e colocou o homem lá no jardim do Éden. Então lembre-se disso, Deus sempre tem o melhor na sua vida, ele se preocupa com você. 2. Mesmo no Éden, mesmo num lugar seguro, mesmo num lugar protegido, mesmo num lugar onde Deus ia todos os dias conversar com o homem, conversar com a pessoa que ele fez, mesmo neste lugar, pode acontecer algo de errado devido ao homem, devido à sua desobediência. Então, não é porque você está bem, não é porque você está orando muito, está lendo a Bíblia muito, não é porque você está numa situação favorável ou pensa que você precisa parar de vigiar, precisa parar ou deva parar de ficar atento. Não, mesmo aonde você está agora, num lugar bom, num lugar seguro, você precisa continuar vigiando, você precisa continuar atento. Ou seja, mesmo você estando na presença de Deus, buscando a Deus, orando, pregando, mesmo lendo a palavra de Deus, você precisa vigiar, você precisa tomar cuidado, porque mesmo no lugar bom, pode acontecer uma queda, pode acontecer um erro, sim. E muitas das vezes acontece a queda, acontece exatamente quando nós pensamos que está tudo bem, quando nós pensamos que estamos, olha, fechadinho, certinho, estamos coladinho, fechadinho com Deus. É neste momento que Satanás ele pode entrar e dar uma rasteira, ou seja, devido à autossuficiência do homem. Então, vigia, porque mesmo onde você está, como você está, você pode ter uma queda ou errar. Mas vigia e isso vai ser evitado. 3. Cultivar e guardar. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar. Ou seja, cultivar é um zelo contínuo ou zelar continuamente. Isso é cultivar. Todos os dias cuidar um pouco, todos os dias fazer a sua parte, todos os dias
ver o que está faltando, aonde está errado e consertar. Então, cultivar é zelar e cuidar continuamente, dia a dia. Guardar é vigiar, é tomar cuidado, é não relaxar. Lembre-se, antes de você ser qualquer profissional, antes de você ser um profissional na sua vida, você nasceu jardineiro. Todo ser humano ele nasce jardineiro e vigia, porque esta foi uma profissão, são duas profissões naturais do homem. O homem já nasce. Por que jardineiro? Porque ele precisa cuidar de alguma coisa, de alguém, de alguma situação. Ele veio ao mundo para cuidar. Cuidar da obra de Deus, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, cuidar da sua esposa, cuidar do seu trabalho. Ele veio para cuidar. A segunda coisa é vigiar. Você nasceu vigia. Você precisa estar atento, vigiar, tomar cuidado com a sua casa, com a sua saúde, com a sua esposa, vigiar os seus filhos, vigiar a sua família, vigiar a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Você é um vigia. Então, cultiva e guarda, ou seja, tenha zelo contínuo e vigia, não se distraia na sua vida espiritual, emocional, na sua saúde física, em tudo que Jesus colocou para você cuidar. Cuide e cuide com amor, cuide com zelo. 5. Deus deu ao homem uma ordem expressa. Deus sempre dá alguma ordem, mas tem ordem que Deus dá, ou Deus nos dá, que ela é expressa. E neste caso aqui, uma ordem expressa negativa de Deus. Ou seja, Adão, não faça tal coisa. Adão, não faça tal coisa. E quando Deus nos dá uma ordem expressa, é para que fiquemos vigilantes, porque pode ser aí que está o perigo, é aí que você pode estar sendo tentado, pode ser aí que Satanás ele vai te perturbar, como no caso de Pedro. Então vigia, porque pode ser aí a tua fraqueza, mas Deus está pronto, está sempre te alertando, sempre te orientando. Então vigia, devido à ordem expressa de Deus, mais do que nunca. A ordem expressa de Deus, principalmente negativa, é para que você não caia. Então, não jogue fora os alertas de Deus. Pois no dia, depois da ordem expressa negativa, Deus disse para o homem, pois no dia que você fizer isso, o que Deus estava querendo dizer? Olha, eu vou te alertar, eu vou te orientar, mas eu não posso te trancar, eu não posso te impedir de fazer, porque você é um ser humano, você é uma pessoa. Eu criei uma pessoa livre. Uma pessoa livre. Você pode sim fazer, mas no dia que você fizer, tudo será diferente na sua vida. Você sofrerá as consequências. Então, Deus ele dá o alerta, ele fala, porém ele não pode te reprimir, ele não pode te algemar, porque quem algema o ser humano é Satanás. Deus não. Deus ele deixa o homem fazer, porque senão o próprio Satanás, o próprio diabo, acusaria Deus de não deixar o homem livre para seguir o seu caminho. Deus ele te alerta, mas ele também ele diz o que vai acontecer lá na frente. 6.
Não é bom, depois de tanto Deus falar, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus no finalzinho que era muito bom. Agora Deus diz que não é bom. E quando Deus diz que não é bom, é porque de fato não é bom. E quando é que ele falou isto? Foi quando ele viu o homem só. Ele viu que o homem estava só e disse que isso não era bom. Se você está só, se você quer constituir uma família, faça isso. Não tenha medo. Ainda que você já tenha sido casado, ainda que você seja hoje viúvo, pensa, reflita no caso, você homem, você mulher, porque não é bom de fato. Algumas pessoas conseguem e decidem, é uma decisão, decidiram ficar só. Se você quer, arrume, ore a Deus, peça a Deus uma companheira, peça a Deus um companheiro para você passar o resto da sua vida. Isto não é pecado, não é pecado, não é bom. Deus não fez o ser humano para viver fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, sentimentalmente só, porque quando o ser humano está só, ele acaba virando uma presa fácil para o inimigo. Então não esteja só, ore a Deus e peça a Deus orientações para a sua vida sentimental. Deus viu que não era bom, ele fez uma companheira. Ambos, homem e mulher, ambos têm igual importância. Eu disse ambos, homem e mulher. Ambos têm igual importância na sociedade, no meio trabalhístico, nas profissões, nos afazeres, na família, na obra de Deus, no meio em que você vive. A mulher não é inferior, não é menor, não, de forma alguma, não é inferior ao homem. Ambos têm igual importância para Deus. Ambos têm igual importância para Deus. Ambos é raça humana. Ambos é uma pessoa. Uma pessoa. Então, não pense você que a mulher foi criada depois, é inferior. A mulher foi tirada da costela, é inferior. De forma alguma. Por quê? Porque a mulher ela já estava nos planos de Deus. A mulher estava no projeto de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Gênesis, olha o que diz. 26. E disse Deus: façamos a humanidade a nossa semelhança, a nossa imagem. Quando ele diz façamos a humanidade, ele estava dizendo façamos o homem e a mulher, porque um homem só não teria humanidade, não teria povoamento. Então devemos entender que Deus estava aqui falando, façamos o homem e a mulher. Então a mulher, antes de tudo, ela já estava no projeto de criação de Deus. Continuando, e disse Deus: façamos a humanidade à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. E eles domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27 do capítulo 1. E criou Deus a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus os criou. O que? Homem e mulher os criou. Homem